Olá pessoal, em alguns países existe uma brincadeira que se faz com crianças na qual pedem para elas adivinharem quais itens são comestíveis e quais não são. A verdade é que dependendo do país, as regras desse jogo podem variar bastante. Isso porque o que em algumas culturas é considerado muito exótico, em outras é parte da mesa de jantar diária. Nos países asiáticos, por exemplo, o consumo de insetos e cobras é bastante popular, algo que parece selvagem para os europeus. Por outro lado, os bifes de carne de porco encontrados em quase todos os estabelecimentos da Europa são muito raros na Índia, por causa das crenças religiosas locais. No vídeo de hoje, porém, falaremos sobre os produtos locais que você provavelmente nunca viu em sua vida. Já vamos avisando, não são todos eles que você vai querer experimentar. Vamos lá. Wolffia arrisa. Aquelas pessoas que na infância visitavam lagos ou tinham lagoas e piscinas em casa sabem como é quando a água floresce. É como se surgisse uma película verde densa na superfície do corpo d'água. Este processo está associado à rápida multiplicação de fitoplânctons, ou seja, de diferentes tipos de algas. Normalmente, ela aparece exclusivamente na água parada. Na maioria das vezes, as pessoas tentam se livrar dessa floração, afinal, ela deixa a água suja e impede as pessoas de entrarem nela. Mas tem exceções. Por exemplo, a Wolffia arrisa, que também cresce na superfície da água parada e em alguns países é usada como alimento. No sudeste asiático, a Wolffia, que se parece muito com o caviar tobico, usado em alguns sushis, é usada como tempero para omeletes e sopas. E não por acaso. Cientistas alemães e indianos descobriram que a planta contém a mesma quantidade de proteína que a soja e as ervilhas, e também muitos ácidos graxos ômega 3 que fazem parte das membranas celulares dos vasos sanguíneos. Além disso, a Wolffia também contém cálcio, magnésio, zinco e vitamina B12. Por isso, alguns nutricionistas ocidentais já estão prevendo que em alguns anos ela se tornará o novo superalimento global, como as sementes de chia ou a goji berry. Esta planta verde pode ser adicionada a smoothies, purês e outros pratos, como uma alternativa ao entediante espinafre. E aí, já ficou com fome? Cidreira mão de Buda. Na maioria dos países asiáticos, essa fruta incrível é chamada de mão de Buda e você só precisa dar uma olhada nela para entender o porquê. Esta é uma fruta cítrica muito parecida com a mão de uma pessoa por causa de suas protuberâncias em forma de dedo. No entanto, diferentemente de todos os outros frutos desta espécie, dentro da cidreira mão de Buda não há absolutamente nenhuma polpa. Ela é bastante popular na China, no Japão e na Índia. Mas a mão de Buda não pode ser simplesmente comida como uma laranja ou uma toranja. Não é recomendado consumi-la crua. No entanto, a cidreira seca ou açucarada pode muito bem ser usada como decoração na confeitaria. Às vezes, a fruta é ralada como se fossem raspas de limão e posteriormente usada como tempero em pratos de peixe ou saladas. Além disso, esta cidreira pode ser usada como ingrediente em chás ou bebidas alcoólicas. O sabor desta fruta é amargo e azedo, principalmente devido à grande quantidade de óleo essencial que ela contém. Na Índia, as mãos de Buda secas são usadas durante oferendas nos templos budistas. Nesse caso, os dedos da planta devem estar obrigatoriamente em uma posição fechada, assim como as mãos durante uma cerimônia religiosa. Além disso, em quase todos os países asiáticos, essas frutas são consideradas um símbolo de longevidade e riqueza, e por isso são usadas na decoração de casas nas vésperas do Ano Novo Oriental. Além do seu significado simbólico, a fruta também carrega um aroma cítrico muito rico. Romanesco. Esse tipo de brócolis, que cresce na Itália desde o século XVI, é muito mais famoso em todo o mundo do que os produtos exóticos locais. Em muitos países da Europa, ele é usado como um popular acompanhamento de pratos principais. Porém, o mais interessante do romanesco não é nem seu sabor ou suas propriedades, e sim sua aparência incrível. Algumas pessoas consideram esse vegetal o mais bonito do mundo. Isso porque cada inflorescência do romanesco é um fractal natural. Em geometria, isso significa que a forma do objeto coincide exata ou aproximadamente com suas partes. Nesse caso, cada ramo desse brócoli é uma versão menor dele mesmo, e em cada ramo tem raminhos menores repetindo sua forma. Resumindo, parece o trabalho de algum gênio da matemática. Bem, se você não está interessado em matemática e está curioso sobre o gosto do romanesco, temos a resposta. O sabor parece uma mistura entre brócolis e couve-flor, porém com um retrogosto amanteigado de nozes. Além disso, o romanesco tem uma textura mais macia
macia, razão pela qual seu preparo deve ser um pouco mais delicado. Aqui, os países do Caribe são um verdadeiro berço de frutas exóticas. Muitos turistas vão para lá apenas para provar as frutas raras e, é claro, curtir as praias locais de águas azuis. Uma fruta interessante chamada aqui cresce justamente nesta região. Na Jamaica, ela adquiriu particular importância. Muitos séculos atrás, os africanos que vieram para a ilha como escravos trouxeram o aqui para cá. Não haveria nenhum problema, mas nas sementes pretas dos frutos não maduros se cresce um perigo mortal. Se trata de uma substância altamente tóxica chamada hipoglicina, que, quando ingerida, causa uma doença conhecida como doença jamaicana do vômito. Pelo nome, já dá para entender o principal sintoma do envenenamento, mas o efeito da toxina pode ser muito mais sério. Ela pode levar a uma grave desidratação, convulsões, coma e até a morte. No entanto, tudo isso não é nada assustador para os jamaicanos, afinal eles sabem cozinhar o aqui corretamente e sabem exatamente quando ele pode ser comido. O primeiro e mais importante sinal é a abertura da fruta, que, quando madura, estoura e expõe as sementes perigosas. Depois disso, ela é cuidadosamente preparada e usada como ingrediente em muitos pratos. Na Jamaica, um prato bastante tradicional é a combinação de aqui com bacalhau. Em outros países do Caribe, a fruta também é comida com peixe e com legumes, cozidos, sopas e arroz. Além disso, da Jamaica, do Haiti e do Belize, o aipim em conserva é exportado para o exterior. Casu Marzu. A Itália é um dos países mais gastronômicos do mundo. Lá você encontra uma grande variedade de vinhos, centenas de tipos de massas, pizzas e lasanhas. Só de pensar já dá vontade de ir até a cozinha comer algo saboroso. Além disso, esta nação europeia é muito famosa por seus queijos, que geralmente são adicionados a todos esses pratos ou são consumidos como um lanche à parte. Sim, concordamos que alguns deles têm um sabor e um cheiro bastante exóticos, mas nenhum deles pode ser comparado com esta iguaria aqui. Este é o queijo Casu Marzu, feito com leite de ovelha na ilha mediterrânea da Sardenha. No início do processo de fabricação desse queijo, este alimento se parece com um simples queijo pecorino, conhecido em todo o mundo. No entanto, ele tem um ingrediente secreto, e você nunca vai adivinhar qual. São larvas vivas de uma mosca do queijo. Você ainda está aí? Está aguentando firme ainda? Então explicaremos por que é necessário esse ingrediente tão tóxico. É ele quem leva o queijo a um estado de putrefação, o qual o torna macio e lhe dá seu sabor especial. Os orgulhosos habitantes da Sardenha afirmam que não existe nada igual. E se você ainda não entendeu, ao consumir o queijo, as larvas vivas continuam ali. Elas são retiradas muito raramente, e não é por nojo, mas para proteger o próprio rosto das pessoas. Isso porque essas criaturas pulam muito e podem saltar da iguaria bem nos olhos, a uma altura de cerca de 15 centímetros. Podemos falar o quão saboroso é esse alimento incomum por muito tempo, mas uma coisa não dá para negar: comer queijo Casu Marzu não é muito seguro. Cheers. Okay. A razão é que o estômago de uma pessoa despreparada para essa refeição pode não ser capaz de digerir as larvas contidas no queijo. E então, como você já deve ter entendido, elas se instalam no corpo por um bom tempo, o que pode causar muitas complicações. É por isso que a venda do Casu Marzu foi declarada ilegal há muitos anos, tanto pelas autoridades italianas quanto pela União Europeia. No entanto, na ilha da Sardenha, onde o queijo é considerado um tesouro nacional, ele pode ser facilmente encontrado no mercado negro. Sopa tailandesa. Qualquer dona de casa sabe que quanto mais você cozinha um caldo, mais saboroso ele fica, mas tem um limite para tudo. No entanto, neste restaurante de Bangkok, eles parecem nunca ter ouvido falar dessa última parte. Esta sopa de carne está sendo cozida por 45 anos seguidos. Eles começaram a cozinhá-la no dia em que o restaurante foi aberto. Desde então, várias gerações de proprietários gerenciaram o estabelecimento, mas o caldeirão com o caldo e a carne permanecem em seu devido lugar o tempo todo. E não é uma questão de preguiça ou uma vontade dos donos do restaurante de entrarem no livro dos recordes Guinness. Segundo eles, tudo isso é uma homenagem a uma antiga tradição tailandesa.
O prato é uma sopa grossa com miúdos, carne cozida, macarrão e uma enorme quantidade de especiarias. A verdade é que mesmo que esse alimento fosse absolutamente fresco, nem todos os estômagos conseguiriam processá-lo. Mas seria incorreto dizer que há 45 anos uma mesma sopa está fervendo dentro da panela. O processo é um pouco diferente. Todos os dias, os clientes vêm ao restaurante e os funcionários guardam a sopa que sobra na geladeira. Na manhã seguinte, o restaurante abre novamente e as sobras são usadas como base para uma nova sopa. Cerca de 25 quilos de carne são adicionados à panela. E logo são adicionados os aromas de 40 anos atrás. A panela nunca é lavada. Se você acha que essa iguaria é popular somente entre umas poucas pessoas extremas, então você está enganado. Todos os dias, por causa desta sopa e de outros pratos eternos, centenas de clientes vêm ao restaurante. O estabelecimento tem até uma prestigiosa estrela Michelin. Ninhos de pássaros. Normalmente, a maioria dos pássaros constrói seus ninhos com matos secos e galhos, ou seja, coisas que não são comestíveis. Mas os amantes da boa comida na Ásia estão dispostos a pagarem cerca de $2.000 por 1,5 kg desta iguaria. E não adianta ir correndo procurar uma família de andorinhas na sua varanda. Estamos falando de aves muito específicas. São as colocálias. Elas vivem exclusivamente em certas áreas do sudeste da Ásia. Qual é a característica desses ninhos misteriosos? A questão é que eles são completamente compostos da saliva desses pequenos pássaros. Se esse objeto for colocado em água fervente, a estrutura se dissolve parcialmente e se transforma em uma estranha massa gelatinosa. Ela é usada para fazer sobremesas, bebidas e sopas. Mas o valor do produto não está no seu sabor excepcional. Os chineses, por exemplo, acreditam que as substâncias contidas nele prolongam a vida, melhoram a pele, previnem doenças pulmonares e aumentam a força física. O mais interessante é que no mundo ainda não existem estudos médicos confiáveis que confirmem tudo isso. Do ponto de vista da química, os ninhos das colocálias, que na China são chamados de caviar oriental, consistem principalmente em proteínas e carboidratos comuns. Mas isso não impede os restaurantes de Xangai de vender sopas mágicas por centenas de dólares e a indústria de ninhos ser avaliada em 5 bilhões. Gelatina de enguia. É provável que só os russos, conhecidos no mundo inteiro por sua gelatina de carne, podem entender esse prato. E claro, os habitantes de Londres, de onde ele vem. A tradição de cozinhar peixe em gelatina remonta ao século XVIII. Naquela época, o rio Tamisa estava repleto de enguias de água doce. Este peixe podia ser visto na mesa de qualquer trabalhador metropolitano, afinal era o mais barato e ao mesmo tempo era rico em proteínas. As enguias eram geralmente preparadas da seguinte forma: elas simplesmente eram cozidas em uma panela com temperos simples. A peculiaridade deste peixe é que ele contém uma quantidade considerável da proteína colágeno, de modo que o caldo dele quase instantaneamente se transforma em geleia. Os britânicos, é claro, usaram isso como vantagem e passaram a armazenar os estoques de peixes dessa forma. Isso continuou por muitos séculos. A princípio, a gelatina de enguia era comida em casa, mas depois passou a ser servida nos estabelecimentos que vendiam bebida. No centro de Londres, até hoje, é difícil encontrar um pub onde esse peixe incomum não esteja no cardápio de petiscos frios. Às vezes, ele é usado como recheio de tortas, uma opção para aqueles que não curtem muito a aparência da gelatina. Olhos de peixe. Se você um dia estiver em um restaurante na companhia de um chinês ou um japonês e pedir um prato com um peixe inteiro, você deve saber de uma coisa: não se surpreenda se seus companheiros de mesa olharem para você de um jeito estranho quando você terminar a refeição e deixar a cabeça do peixe intocada. O motivo é simples: em muitos países asiáticos, os olhos de peixe são considerados a parte mais valiosa e deliciosa da carcaça. Não é só isso, em muitos restaurantes eles podem até mesmo serem servidos como um prato independente. Especialistas dizem que, sob a membrana de borracha, se encontra uma substância macia que tem gosto de carne de frutos do mar selecionados. Além disso, na China, acredita-se que os olhos de peixe tenham propriedades nutricionais incríveis. Para eles, este produto estimula a atividade cerebral e também evita a perda de memória devido ao seu alto teor de ácidos graxos. Além disso, nos países asiáticos, o conteúdo dos olhos de peixe também é usado para engrossar molhos e sopas. Omelete de minhoca.
Qual alimento é a base de um café da manhã rápido, saboroso e saudável? Ovos de galinha, é claro. Até mesmo uma criança pode prepará-los e eles podem ser combinados com quase qualquer comida. Mas essa mulher de Hanoi, a capital vietnamita, parece ter exagerado um pouco ao criar um novo prato para seu restaurante. Isso porque a chefe chamada Lele Hang faz omeletes com minhocas vivas. Trata-se de um tipo especial de minhoca marinha que vive no lodo ou na areia. A mulher diz que não foi ela quem inventou a receita especial e que, na verdade, o segredo da iguaria foi passado para ela há muitos anos por sua amada avó. Várias décadas se passaram desde então e hoje em dia o prato é muito popular entre os visitantes de seu restaurante por seu sabor e aroma incríveis. Além das minhocas, o prato também contém muitas ervas, carne de porco e especiarias. Isso parece mais um hambúrguer do que um omelete. Peraí, parece que acabamos de criar um novo sucesso para o restaurante da Lele Hang. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.